É isso, pessoal. Então, vamos dar início à abertura solene do Encontro Nacional Absolar 2023. Eu convido para subir ao palco e compor a mesa o presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Kolozuki, por favor. Também o nosso CEO da Absolar, Rodrigo Sawaia. Márcio Tranin, vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar, por favor. E a rede de negócios do Meu Financiamento Solar, a Yasmin Jorge. Pessoal, fiquem à vontade. Acredito que a gente começa com o Kolozuki. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Uma palavra rápida hoje aqui. A gente teve, há uma semana, 2 semanas atrás, um grande evento de confraternização, saudando nossos 10 anos da Absolar. Acredito que todos que estão aqui hoje estiveram conosco. 1.500 pessoas no Tokyo Marine Hall, com um show ali do Jorge Benjor, né? Isso num ano, evidentemente, muito desafiador, muito difícil para a grande maioria de todos nós, né? Não foi um ano fácil, acredito, para que nenhum setor da energia solar, né? Quem está em geração centralizada teve desafios, quem está na geração distribuída está tendo desafios. Mas aquele momento, Tranin, Yasmin, Rodrigo, mostrou muito ali a união do nosso setor, né? Porque parou para respirar, para celebrar e mostrar que a Absolar não é só palestra de qualidade, como tivemos hoje aqui, essa palestra maravilhosa do Sardenberg. Isso a gente tem com muita frequência. Acho que somos privilegiados, todos nós, de poder absorver esses ensinamentos, essas informações, internalizar nas nossas indústrias, nas nossas empresas, para melhorar o nosso planejamento estratégico e avançar, né? Mas não é só isso, né? Também não é só comemoração, não é só festa, né? Não é só networking. Hoje vamos ter muito networking aqui, né? Vamos ter uma agenda cheia durante todo o dia de hoje, todo o dia de amanhã. Mas é muito trabalho de bastidor, né? Então, eu vejo aqui muitos rostos que eu vejo muito em Brasília, né? Pessoas que abrem mão ali de horas que poderiam estar ali dentro das suas indústrias, dentro das suas empresas, produzindo, trazendo rentabilidade para a operação, mas para estar lá defendendo o nosso setor, né? E é um setor que a gente pode falar aqui de forma muito transparente e de peito muito aberto, que estamos aqui absolutamente entre amigos, e hoje é muito atacado, né? O setor de energia solar é muito atacado. Eu me lembro há 8, 7 anos atrás, quando íamos a Brasília, ou qualquer fórum, energia solar, olha como o sol é lindo, que maravilha, não é? Era uma beleza, porque a gente era traço, representava 0,01% da matriz elétrica. Hoje o setor representa mais de 15%, a segunda maior. As projeções mostram que seremos o primeiro em 15, 20 anos no máximo. Isso assusta todo mundo. Assusta o setor elétrico, assusta o setor de óleo e gás, principalmente porque o nosso setor é um setor que tem compliance, um setor que joga limpo, vamos chamar assim, né? Então, o nosso setor tira mercado de muitos outros setores. Essa é a verdade, né? Hoje o Sawaia mandou uma matéria, um estudo, que mostra que em 2022 o setor de petróleo teve 80 bilhões de reais de subsídio no Brasil. E as renováveis teve 15 bilhões de subsídio. E o que a gente vê todos os dias é solar, renovável sendo massacrada por causa de subsídio, né? Empresas de consultoria sérias, renomadas, que certamente têm
clientes de óleo e gás. Falando, que absurdo os subsídios das renováveis. Mas vejam bem, 80 bilhões para petróleo, óleo e gás, e 15 bilhões para renováveis. Né? Então, no português muito claro, a grande sacanagem que tem aí é que, sim, só a energia solar tem subsídio, as outras renováveis também têm, mas a gente entrou ali em último da fila. A solar foi a última a entrar nessa fila do subsídio. E é a primeira que todos os outros setores querem tirar. Essa é a verdade. Quer acabar com o subsídio? Totalmente a favor. Vamos tirar as primeiras que entraram? Há quanto tempo tem subsídio para óleo e gás? Há quanto tempo tem subsídio para outras renováveis? Não é? Carvão. Então, assim, então, dentro desse contexto, essa união nossa se faz muito necessária, sabe? Se a gente estiver aqui firme, feito rocha, o que bate, repele. Ninguém consegue derrotar a gente. Porque a tendência é essa que o Sardenberg mostrou. Não tem, é avanço tecnológico, sabe? Ninguém vai conseguir impedir que o carro elétrico venha, que ele seja abastecido por fontes limpas e renováveis. Né? O aquecimento global está aí, já é sentido na pele, já não é mais apenas um discurso na TV. Então, a tendência nos empurra, mas vamos chamar assim, setores organizados e muito bem preparados e muito bem estruturados financeiramente não querem um crescimento acelerado nosso, porque isso tira dinheiro, tira mercado deles. Essa é a verdade. Né? Então, a gente tem que estar muito forte, muito unido e cada vez mais firmes e presentes, juntos, para conseguir continuar avançando nesse ritmo acelerado, porque vai ter diversidade e vai ter gente querendo que isso não aconteça. Então, é nesse sentido que eu queria aqui agradecer muito a presença de vocês. Né? Foi um ano difícil, certamente o ano que vem vai ser melhor que esse, não tenho dúvidas disso. E já desejar aqui um Feliz Natal para todos, né? Um feliz ano para todos, que a gente possa ir junto com a família, descontrair e renovar energias para que a gente encare esse 2024 e a gente traga bons resultados. Muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. Antes de eu passar a palavra, eu gostaria de relembrar a vocês sobre o nosso QR Code nos banners, nas laterais do nosso auditório. Eles servem para que a gente consiga mandar perguntas e fomentar o questionamento aqui. Agora sim, eu passo a palavra para o primeiro vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar, Márcio Trani. Bom dia a todos e todas. Estar aqui mais uma vez nesse evento da Absolar, 10 anos de setor. Né? Eu acho que esse evento, especificamente, ele tem, talvez ele hoje tenha um condão um pouco diferente do que nós tivemos no passado. Hoje, a Absolar ela já tem maturidade suficiente para poder mostrar para o setor elétrico, e o setor elétrico não é o setor solar, não é o setor eólico, é o setor, é um sistema que é totalmente interligado, e a gente vem tendo muita discussão a nível de conselho sobre isso, porque hoje nós enfrentamos uma série de desafios, não somente como setor solar, que o Ronaldo bem mencionou, nós enfrentamos uma série de desafios como setor elétrico brasileiro. Né? Uma coisa que eu venho repetindo muito nos fóruns que eu vou é a questão, por exemplo, há 3 anos atrás, todo mundo falava do GSF. O GSF era o grande fantasma do setor, né, que assolava o setor elétrico, que o GSF é aquele percentual aplicado na geração abaixo da garantia física das hidráulicas. Isso acumulou uma conta muito grande, enfim, era impagável. Enfim. E esse era o grande esqueleto que estava no armário do setor elétrico. Hoje o GSF simplesmente não é mais comentado. Não é que se deu solução ao GSF, é que tem tanta coisa nova que está surgindo e a gente simplesmente esquece daqueles temas lá atrás. Eu vou dar alguns exemplos, porque talvez o setor, e eu falo muito isso, o setor tem 27 associações. Cada associação, 28, quanto? Já tem 32, ou seja, ele cresce em PG, né? Ele cresce em projeção geométrica. É uma coisa impressionante. Tem 32 associações, cada uma defendendo o seu próprio interesse.
o que é legítimo, é para isso que as associações estão. Só que a gente precisa, de alguma forma, pensar o setor elétrico como setor elétrico e não começar a demonizar tecnologias. Hoje, a solar, por incrível que pareça, está sendo demonizada. Ontem a gente teve uma discussão no grupo da geração centralizada que eu achei sui generis. Se discutia ontem, e eu pensei que isso já tinha sido levantado no passado, mas não sabia que tinha um PL tratando disso, e parece que tem esse PL. Fala, as hidráulicas pagam um negócio chamado CFURH, Compensação Financeira por Utilização de Recursos Hídricos. É o impacto que você faz compensação para municípios, estados, por alagar a região, o impacto social e ambiental que tem ali. Isso daí é algo bastante normal e de longa data. Estão querendo aplicar uma CFRH, não uma CF, para eólica e solar, pela utilização do sol e do vento. Isso eu pensei que fosse brincadeira de mau gosto, mas é a brincadeira real que está acontecendo hoje. São tantas coisas que surgem. Hoje a gente tem um setor que sempre teve um viés de discutir com a sociedade, com os agentes interessados, qualquer tipo de modificação legislativa, de ouvir os interessados. E hoje a gente está via MP, via PL, sem nenhum tipo de discussão, começando a mexer. Por exemplo, agora no PL da questão das eólicas offshore, você tem aquele jabutismo, muita gente aqui já deve estar sabendo, mas mais um novo subsídio para gás, ou seja, um incentivo para carvão nacional e gás também. PCHs que não estavam antes entrando agora. A gente sabe que tem outros que até podem vir a beneficiar a fonte solar, mas será que é esse o caminho que a gente quer para legislar sobre algo tão técnico, tão específico quanto o setor elétrico brasileiro? Será que é por aí? A gente recentemente recebeu uma nota, quer dizer, o setor recebeu uma nota do TCU, impedindo a ANEEL de emitir toda e qualquer outorga, porque os descontos na TUST das outorgas que estão saindo ferem isonomias, ferem uma porção de coisa claro, e aumentam o nível de subsídio do setor. Então, o TCU, que não entende nada de setor elétrico, emitiu uma nota e a ANEEL segurou todas as outorgas que estavam para ser emitidas com desconto na TUST. Isso tem vários agentes aqui impactados. Ou seja, hoje é TCU legislando, o legislador legislando sem o devido embasamento, colocando jabutis em projetos de leis que nada tem a ver com aquilo que ele se propõe. Então, assim, eu acho que a gente já tem maturidade, e talvez esse evento seja talvez o pontapé inicial nisso, e eu gostaria que fosse, para a gente começar a discutir o setor elétrico como um todo, e não o setor elétrico só solar. Vamos brigar por nossas... o que o Ronaldo falou é muito pertinente. Somos a tecnologia mais recente. Será que é a gente que tem que começar a ceder subsídio? Mas, se for, que se faça isso de forma isonômica, não somente com a gente, e não através de mecanismos, sem ser discutido com a gente, com setores, com associações e com a sociedade civil interessada no tema. Então, eu exorto um pouco nós aqui da Absolar, todos aqui que são interessados, quem é da Absolar e quem não é da Absolar, para tomar um pouco protagonismo dessa luta. Eu acho que a gente precisa começar a repensar o setor elétrico num espectro muito mais amplo do que nós temos hoje. O setor elétrico nacional ele é interligado, ele não é isolado. 30 associações tentando unir esforços para ter um novo setor elétrico, talvez seja o que a gente tem que buscar. E eu gostaria muito que a Absolar fosse protagonista nessa história, porque nós já temos a maturidade suficiente para fazê-lo. Obrigado. Obrigada, Tranin. Nós agora vamos ouvir a Head de Negócios do Meu Financiamento Solar, Yasmin Jorge. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Mais um ano aqui no encontro. Estou muito feliz de vir representando novamente o Meu Financiamento Solar. A gente sabe o quanto o crédito é um fator primordial ali para acelerar o setor. Gosto muito dessas provocações que o Ronaldo faz nas aberturas, de trazer um pouco do cenário que a gente vive. Acho que traz um pouco do que a gente viveu até aqui. Foi um ano muito desafiador. Acho que muito empresário deve olhar e falar, poxa, será que sou eu? Passei por isso? Será que é só o meu cliente? Onde que eu falhei aqui? Está suado, está sofrido. Então, esses encontros que a Absolar faz, promove e permite com que a gente olhe os desafios do setor como um todo, olhe os desafios macroeconômicos, políticos,
E traz um pouco dessa oportunidade da gente trocar, inclusive, com outros pares, né? Outras empresas, entender um pouco dos desafios, o que a gente está fazendo diferente. Mas, mais do que isso, o encontro permite com que a gente respire, olhe para trás e veja cada vez mais esperança para 2024 também. No que tange crédito, a gente está bem otimista. Vou ter a oportunidade de falar aqui mais tarde o que a gente está olhando no ponto de vista de crédito para 2024. Foram muitos desafios, mas, com certeza, 2024 vai ser promissor. O crédito, a gente está olhando de uma forma bem otimista para acelerar cada vez mais. E, Ronaldo, você tem razão, viu? A gente foi pequeno, mas agora a gente já começa a incomodar. E é um caminho sem volta, né? O mercado é um caminho sem volta. Então, aproveitem o momento, aproveitem mais uma vez o encontro. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. A honra de representar o Meu Financiamento Solar, que é a maior fintech de financiamento de energia solar. Obrigada, gente. Aproveitem o evento. Nós que agradecemos, Yasmin. Agora é o momento do nosso CEO da Absolar, o Rodrigo Sawaia. Ele vai apresentar as projeções da Absolar para o mercado solar fotovoltaico em 2024. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todas e todos muitíssimo bem-vindos. Eu vou me levantar aqui para facilitar essa apresentação. Queria começar cumprimentando o Ronaldo, Tranin, Yasmin e a Renata, que está aqui conosco, e agradecer vocês pela presença aqui com a gente nessa nossa terceira edição do Encontro Nacional. E palestra, né? Começamos com o pé direito, com o Sardenberg trazendo muitas provocações, perspectivas, e isso é só o começo, a gente tem muito mais pela frente. E hoje eu trago para vocês um trabalho que foi desenvolvido pelo nosso Departamento Técnico Regulatório. Então, eu venho aqui como porta-voz da AB Solar, mas é um trabalho feito dentro de casa, na AB Solar, e um trabalho que a gente vem construindo ano após ano. Vocês que acompanham os números oficiais e as projeções do governo federal sabem o quão subestimadas são as projeções para a fonte solar fotovoltaica e também o quão difícil é acertar os números do setor. Esse ano nós tivemos um desafio ainda maior, né? Mas a AB Solar ela vem conseguindo, ano após ano, ter uma assertividade boa nas suas projeções. A gente espera que isso ajude vocês no dia a dia, sabendo que aquilo que o Sardenberg falou é muito verdade. Projeção é chute, né? Mas o que a gente tenta fazer é um chute bem direcionado, bem estruturado, para que a gente tenha bons resultados aí para o futuro. E o que nos aguarda para 2024? Primeiro, vamos fazer um rápido balanço de 2023. Em 2023, tivemos sim um ano muito desafiador, mas apesar disso, tivemos um ano de grandes resultados para o setor. Até o momento, o que já foi adicionado até o início de novembro, então esses números são parciais. Em janeiro, a gente vai, como sempre faz, fazer um balanço do ano, né? E a gente sabe que mesmo em janeiro os números das bases de dados oficiais continuam mudando, né? O passado do setor continua mudando, mas já chegamos aí a 9,5 gigawatts adicionados e a 35 gigawatts, inclusive já saiu esse anúncio da AB Solar, no acumulado total. Isso porque agora nós já estamos em dezembro, não mais em novembro, mas os números das bases oficiais do governo ainda estão nessa toada. 2024 vai ser um ano de grandes transformações. Nós temos no horizonte, tanto em aspectos econômicos, políticos, setoriais e desafios, uma série de novos fatores entrando para a nossa análise. Eu vou trazer para vocês esses fatores. Mas, apesar disso, a fonte solar fotovoltaica continuará sendo um grande motor da economia brasileira. De fato, como o Ronaldo falou, como a Yasmin comentou, o nosso setor não é mais pequeno. E isso significa que nós agora temos um papel cada vez mais relevante em ajudar a economia nacional no seu desenvolvimento, atraindo investimentos, gerando empregos, trazendo arrecadação para o poder público, mas também significa que nós, como somos um barco maior nesse oceano, somos cada vez mais influenciados pelas grandes correntes que acontecem na economia, na política, nas outras áreas. Quando éramos um jet ski ou uma lancha pequena,
não importava para que lado o vento estava indo, para que lado as correntes marítimas estavam indo, a gente fazia o nosso próprio caminho. Mesmo contra uma pandemia, o nosso setor crescia a taxas exponenciais. Agora que o nosso setor cresceu, a importância dos números da economia brasileira afetam a gente, porque nós temos uma escala que o nosso transatlântico solar cada vez mais é afetado por esses ventos, por essas turbulências do horizonte. E quando a gente fala na economia nacional e na economia internacional, a análise que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, a projeção de futuro, ela leva em consideração cada vez mais esses fatores. Vocês já ouviram hoje do Sardenberg, então eu não vou falar dessas tendências especificamente, mas nós temos que levar em consideração nessa análise, nessa projeção, fatores como a flutuação do câmbio, a inflação, a tendência, que é uma boa tendência para o nosso setor, de continuada redução na taxa básica de juros da nossa economia. Isso vai influenciar o barateamento do custo de crédito, custo de capital, e a gente sabe que o setor solar cada vez mais depende desse financiamento. As pessoas não compram energia solar à vista, né? O grosso das pessoas, o grosso do mercado acontece com energia solar financiada para pessoas físicas, pessoas jurídicas e produtores rurais. A gente tem que levar em consideração também o custo de capital, né, e quão fácil ou difícil é acessar esse capital. Quais são as outras opções que competem com esse investimento, porque muitas vezes o sistema solar é visto pela ótica econômica como um investimento que o consumidor ou empreendedor faz naquele sistema. Quais são as nossas expectativas para ampliação desse acesso a crédito? Já tivemos uma palhinha da Yasmin sobre isso aqui. E também, como é que está indo a tarifa de energia elétrica no Brasil, né? E esse é aquele momento em que o nosso setor se depara com o fato de ser um vendedor de lenço, né? Muitas vezes o consumidor está chorando desesperado, porque a tarifa está aumentando muito acima da inflação. Esse ano, vocês devem ter acompanhado, o governo federal apertou o botão stop, porque a tarifa num dos estados brasileiros da região norte ia aumentar 40% em um único ano. E os números que a gente já tem, as conversas que a gente já tem com o próprio governo federal, é que se nada for feito, vai ter tarifa no Nordeste ano que vem aumentando 30% a 40%. E isso para o nosso setor é vender lenço, porque nós trazemos uma solução que ajuda a superar esse desafio. Bom, mas não são só os fatores econômicos que afetam nossas projeções e as nossas tendências de setor. Nós temos que levar cada vez mais em consideração os fatores políticos. E aqui, de um lado, nós temos boas notícias, algumas delas fresquinhas, que foram anunciadas há poucos dias. Enquanto nós estamos aqui no Encontro Nacional, acontece em Dubai a COP28, o maior encontro climático do mundo, que reúne líderes dos países, das nações que fazem parte da ONU, para discutir e apresentar suas novas metas e os seus novos planos. E dentre esses planos, o governo brasileiro, que abraçou de forma estratégica a sustentabilidade e o combate às mudanças climáticas como um eixo do seu trabalho, na sua narrativa e no seu posicionamento internacional, acaba de lançar um plano de transformação ecológica. Isso inclui mais de 21 bilhões de reais em novos financiamentos, quer dizer, está entrando dinheiro novo para ajudar tecnologias sustentáveis e as fontes renováveis, em especial a energia solar, entram nesse bolo. Teremos, inclusive, aqui no nosso evento, uma palestra que vai ser feita falando sobre um pouco desses recursos. Temos o plano de transição energética, especificamente voltado para a parte de energias e energia elétrica, que também traz boas notícias para acelerar esse nosso mercado. Temos um compromisso do governo federal de fazer da região amazônica uma região que use menos diesel e substitua esses geradores a diesel por energias renováveis, aqui a solar e também as baterias, que é um mercado estratégico para o nosso setor, ganham protagonismo. Temos também o Brasil assumindo um protagonismo internacional com a presidência do G20. Ano que vem o nosso país vai ter que mostrar a que veio em relação ao G20. E um dos 3 eixos de trabalho do governo federal, que foi anunciado junto a esse plano estratégico do G20, é a sustentabilidade. Então, nós temos aqui mais um fator interessante que joga a favor do nosso setor.
Temos um fator de incerteza, que são as eleições municipais. Por mais que a política pública do nosso país na área energética seja feita em âmbito federal, as eleições municipais elas podem afetar apetite de consumidores, apetite de investidores, elas trazem incertezas em muitas das áreas onde esses investimentos e projetos são feitos. Então, nós precisamos acompanhar de perto e aproveitar esse momento como uma oportunidade para também posicionar o nosso setor e recomendar políticas públicas municipais que ajudem a energia solar a avançar, né, junto aos municípios, com descontos de PTU, com programas como a ABSolar já ajudou a construir programas com diversas cidades, inclusive capitais do Brasil. E temos também um outro horizonte que, apesar de ser econômico, eu coloco aqui como político, né? E para ajudar a explicar isso, vocês viram como o Sardenberg mencionou que as decisões em relação a impostos, elas têm muito peso, muita carga política envolvida do governo federal, da visão econômica do governo federal, mas também dos estados que querem recuperar perdas e melhorar a sua situação fiscal, e por vezes isso pode influenciar também os impostos municipais, e isso tudo entra como parte da nossa análise. O nosso setor ele tem, de um lado, uma grande fortaleza. Nós temos hoje uma série de incentivos, uma série de benefícios fiscais que foram trabalhados e conquistados com muito esforço ao longo dos últimos anos, né? Em especial, a ABSolar participou de vários desses trabalhos para desenvolver e ajudou a liderar o setor em várias frentes de redução de impostos. Mas os impostos estão em vias de mudarem, com uma reforma tributária, com uma nova articulação desse mundo de impostos. E isso para o nosso setor é uma ameaça, porque se as coisas mudarem sem levar em consideração o que nós já temos de benefícios e diferenciais, isso pode se tornar custo adicional em cima do nosso setor, que, de novo, já não é pequeno e, portanto, atrai muito a sanha arrecadatória cada vez mais. Além disso, nós temos que levar em consideração e acompanhar de perto os fatores setoriais. É claro que nos fatores setoriais nós temos ainda muitas incertezas, muitas consultas públicas que vão acontecer, audiências públicas, decisões que não estão ainda claras para que lado irão. Mas algumas certezas que ajudam a gente a planejar esse futuro do crescimento da solar, elas já são visíveis. Uma delas, que já está contratada, é essa abertura do mercado livre de energia, que a partir do começo do ano que vem, e já começa inclusive um processo já nesse ano de migração, quer dizer, digamos assim, reserva de migração ou pedidos antecipados de migração de consumidores que hoje estão no mercado regulado e vão para o mercado livre. Rodrigo, isso significa que a solar vai perder espaço? Não. Mas isso significa que o tipo de projetos que vão atender esses clientes, projetos solares, poderão se tornar diferentes. Uma parte desses consumidores que só tinha uma única opção, instalar um sistema solar no seu telhado, na sua fachada, num pequeno terreno, ou fazer uso de uma geração compartilhada, aderindo a uma cooperativa, a um consórcio, ou uma associação, vão ter a opção de comprar essa energia de projetos maiores ou mesmo de fazer uma autoprodução. Então, vai existir uma ampliação, uma mudança de modalidades e de perfis de atendimento que o nosso setor vai fazer para esse cliente. É claro, o nosso setor tem que se preparar e se adaptar. Não por acaso a ABSolar já tem cada vez mais aproximado os mundos da geração distribuída e do mercado livre nos nossos eventos, nos nossos ABSolar Meetings, para mostrar que isso traz, sim, várias oportunidades para quem trabalha com geração distribuída e também para quem trabalha com grandes usinas solares. Nós temos que levar em consideração que o governo estabeleceu novas oportunidades para a gente trabalhar, mas algumas dessas oportunidades não vão amadurecer no curto prazo de 2024. Então, aqui eu trouxe especificamente o programa Minha Casa Minha Vida, porque nós mapeamos e acompanhamos a evolução desse programa, dado que a gente trabalhou e conseguiu uma vitória importante para o setor, que é garantir que a energia solar seja uma tecnologia usada pelo programa Minha Casa Minha Vida. São 2 milhões de novas casas que o governo federal vai estabelecer, vai construir. Só que essas casas demoram para ser contratadas.
Então, eu trago aqui a antecipação de vocês, isso está no nosso radar. Mas, segundo as conversas que nós temos tido com o governo federal sobre esse tema, eles têm sido bastante objetivos com o cronograma. Esses projetos devem começar a amadurecer e virar negócios específicos para o nosso setor a partir de 2025. Porque, primeiro, eles precisam contratar, as construtoras, construir os imóveis e aí incluir a tecnologia. Nas grandes usinas solares, nós tínhamos também muitas incertezas nas filas dos projetos. Vários pontos de conexão estratégicos e importantes engargalados por uma fila longa e muitos projetos de papel. Uma parcela importante desses projetos, de mais de 10 gigawatts, foi limpada dessa fila. Isso ajuda a gente também a ter otimismo para que mais projetos de grandes usinas possam entrar em operação. Além disso, a gente tem que levar em consideração uma série de desafios. Não são apenas fatores estratégicos que estão naqueles eixos, mas outros desafios que podem influenciar diretamente a performance do nosso mercado e o apetite dos nossos clientes em usar a tecnologia, ou mesmo as condições das empresas do setor de conseguirem concluir aquele projeto que elas têm trabalhado tão duro para conseguir realizar. Um exemplo disso está na necessidade cada vez maior de termos profissionais qualificados. O nosso setor precisa dessas equipes de qualidade para poder entregar os seus projetos. Nós precisamos também de maquinários específicos para as obras de médio e grande porte e precisamos desses EPCistas capacitados, desses construtores, parte civil, parte mecânica, parte elétrica, rodando todo esse trabalho de forma adequada e dentro do cronograma das obras. Também temos um problema, um desafio gigantesco na parte da geração distribuída em relação às negativas de conexão por alegação de fluxo, de inversão de fluxo de potência. E, nesse sentido, naturalmente, a Absolar está trabalhando isso como uma prioridade zero, uma prioridade máxima da geração distribuída, mas nós temos que incluir esse ponto e esse desafio na nossa análise de projeção de mercado. Se essa situação se agravar em cada vez mais estados brasileiros, e dependendo da velocidade em que a Agência Nacional de Energia Elétrica corrija esse problema no âmbito regulatório, nós temos trabalhado pelo aprimoramento do artigo 73, é a forma da gente resolver esse problema de uma vez por todas na Resolução Normativa 1000 da ANEEL de 2021. Dependendo de quão rápido isso acontecer, mais ou menos projetos podem atrasar ou eventualmente não conseguir se realizar por conta desse problema. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Para novos contratos, nós temos os desafios do preço baixo de energia hoje no mercado livre, grandes usinas solares agora especificamente. Esse preço continua no piso, no momento. Em alguns momentos do dia ele dá sinais de subir, inclusive nos horários que são bons para solar. Lembrar que o Operador Nacional do Sistema aponta como recorde de demanda no país, mais de 100 gigawatts de demanda. O horário da metade do dia, por volta das 2 horas da tarde. Esse é o pico do Brasil de demanda, não é o final do dia, é o meio do dia, que é quando a solar gera energia limpa e barata para atender a população. Será que esse preço vai continuar no piso no ano que vem? Essa é uma pergunta para videntes, é muito difícil da gente saber. Mas está chegando o período seco. Então, em breve, nós teremos agora um período de verão, talvez o mais quente da história do nosso país, é o que os climatologistas projetam para esse verão, e a gente não sabe quanta água vai sobrar no reservatório depois disso. Porque nós usamos a água não é só para gerar energia elétrica, é para o abastecimento das cidades, é para dessedentação animal, quer dizer, para a nossa produção agrícola e produção agropecuária, é para as atividades industriais e de comércio e serviços. Então, essa água, será que a gente vai economizar ou será que a gente vai usar ainda mais água porque, de fato, o verão corre o risco de ser estratosférico na sua temperatura? Então, isso pode também afetar a disponibilidade de água para o ano que vem e as chuvas, né? Como é que elas virão para o ano que vem, com El Niño, com Laninha no horizonte.
Também levamos em consideração alguns desafios específicos. No caso da geração distribuída e especialmente da geração compartilhada TS ANEEL 18 de 2023, que ainda é prospectiva e que nós acreditamos, inclusive, esse é o trabalho que nós temos feito junto à geração distribuída com os nossos associados, é possível esclarecer que não há necessidade de mudança regulatória. Nós acreditamos que ela deve começar e terminar na área prospectiva, essa TS, sem mexer, sem mudar na regulação. Já está esclarecido na lei, não há compra e venda de energia, não precisamos de mudanças na regulamentação. Mas é um tema que a gente deve levar em consideração também para essa análise. E, além disso, um outro fator de atraso, inclusive, que depende do governo federal, do CNPE e da ANEEL, que é o cálculo de quanto vai valer o crédito de energia elétrica da geração distribuída depois do período de transição. Rodrigo, mas isso está longe. Isso é lá em 2029, isso é lá em 2030, é verdade. É lá para frente. Mas isso pode afetar decisões de investimento agora. Então, nós precisamos levar em consideração esses fatores também na nossa avaliação. Bom, tendo feito essa análise, eu vou relembrar com vocês as nossas projeções de 2023. Vamos começar olhando, então, para a parte amarela do gráfico, para a gente relembrar as projeções e atualizar ela de acordo com o que nós enxergamos nesse momento. Eu já havia comentado que já adicionamos 9,5 gigawatts até o início, mais ou menos, de novembro. E a gente acredita que até o final desse ano ainda devem entrar por volta de 1,5 GB, aproximadamente, na nossa matriz, atingindo quase 11 GB, 10,8 GB adicionado em 2023. Isso nos leva para pouco mais de 36 gigawatts até o final do ano. Esse número, de novo, é olhando hoje. Pode mudar porque a gente sabe que a base de dados oficial ela tem atualizações retroativas. Então, mesmo o número que a gente vê hoje de 35, que o Brasil já bateu, daqui a alguns meses, para novembro, esse número pode ser maior do que já é hoje. Mas vejam que a AB Solar havia projetado, eu vou recordá-los aqui, 10,1 gigawatts adicionados em 2023. Se nós estivermos chegando aí perto de 11 gigawatts, 10% de erro. Não está de todo ruim para um mercado tão difícil e dinâmico de projetar. Então, essa foi o nosso resultado do trabalho do ano passado. 2024 é um ano dificílimo de projetar, né? Eu já falei aí um pouco das incertezas que estão no horizonte. A AB Solar desenvolveu uma metodologia nova que adicionou novos fatores estatísticos na análise, mas lembrem-se, a nossa projeção é a conservadora. A nossa projeção é o piso, é a base, é o mínimo. Então, entendam que os números que nós estamos apresentando aqui para 2024 não são números que olham para o limite, para o teto, para aquilo que é possível. São números que olham para a base, para que vocês tenham condições de planejar e de projetar o setor por onde a gente acredita que não passa desse piso para baixo, não vai ser menos do que isso. Então, a gente acredita, para o mercado de geração distribuída, em aproximadamente 6 gigawatts adicionados em 2024, 5,982 gigawatts, e na geração centralizada, 3,4 gigawatts aproximadamente. Importante fazer um destaque aqui. Dentro desse número da geração centralizada, nós temos, no ano de 2024, uma grande incerteza. Porque, no total, nós estamos com um volume de 3 gigawatts em projetos da geração centralizada em desenvolvimento, que já estão com o seu cronograma atrasado, cronograma de obras atrasado. Então, podem acontecer várias coisas nesse ano de 2024 em relação a esses projetos. De um lado, esses projetos eles podem ser entregues, com atraso, mas entregues. E isso poderia aumentar significativamente essa nossa projeção da geração centralizada, fazendo do ano de 2024 o melhor ano da história da geração centralizada, dependendo de quanto desses projetos sejam implementados e entregues. Pode acontecer na outra ponta de todos os projetos serem cancelados, são os dois extremos. Zero, nada disso entra em operação.
aí a situação vai ser ainda menor do que esse número que vocês enxergam aqui, que já incorpora uma parcela desses projetos. A gente estaria falando em algo na faixa de 2 gigawatts em vez de 3,4. Por outro lado, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Um pedaço desses projetos atrasados sendo entregues, um pedaço dos projetos atrasados sendo cancelados ou deixando de ser executados, portanto, não vão virar realidade. E temos ainda outros fatores. Projetos que estão previstos para entrar em operação em 2025 podem ser antecipados, dependendo da situação de negociação, dependendo da situação contratual, dependendo das oportunidades de preço que aconteçam no horizonte ou do fechamento de novos contratos. Então, de novo, um ano muito difícil de projetar, uma projeção com visão conservadora para servir de referência para o mercado e para o setor, que nos leva a um total adicionado de 9,4 gigawatts aproximadamente e um total acumulado no nosso setor de mais de 45,5, 45,6 gigawatts. Então, essa é a nossa projeção para 2024. Nós estamos também lançando para a imprensa já um release com essas informações, esses dados atualizados e um pouco mais de informações sobre isso. Aqui vocês veem o crescimento exponencial do nosso setor, que continua, né, talvez com uma velocidade um pouco menor. De novo, projeção conservadora. Lembrar que o ano de 2023 ele superou as nossas projeções e a nossa expectativa é de que 2024 possa também superar essas projeções de referência. Mas elas atingindo, né, sendo atingidas, nós teremos mais ou menos 68% do mercado total da fonte solar fotovoltaica de geração distribuída no acumulado ao final de 2024 e 32% do mercado de geração centralizada, fazendo desse ano mais um ano histórico de crescimento para a nossa fonte, com quase 10 gigawatts adicionados em um único ano, e fazendo do Brasil, muito provavelmente, um dos maiores mercados do mundo nesse mesmo período. O que isso representa do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico e ambiental? Números importantes para a nossa conversa, nosso diálogo junto ao governo federal, estados e municípios. Esses números se tornando realidade, nós atingiríamos investimentos adicionados de praticamente 39 bilhões de reais. Para aqueles que acompanham os números do mercado em relação aos anos anteriores, vocês vão reparar que esse número é menor do que o número de anos anteriores, mesmo se a gente proporcionalizar isso por gigawatt ou por megawatt. Por quê? Porque tivemos em 2024 uma redução expressiva do preço da tecnologia solar fotovoltaica. Um ganho de competitividade da nossa tecnologia. E por conta disso, para instalar esses mesmos 9,4 gigawatts, o investimento necessário é menor do que seria há um ano, por exemplo, né? Por outro lado, os empregos que o nosso setor vai gerar são superiores a 281 mil no período. Novos empregos, agregando aí para redução daquela taxa de desemprego e aumento da taxa de ocupação que o Sardenberg comentou durante a nossa abertura, a nossa palestra magna. E além disso, do ponto de vista de caixa público, o governo federal está querendo arrecadar, não é verdade? Veja, a gente pode olhar para esse número de duas maneiras. De um lado, é o setor contribuindo a ajudar a reduzir o déficit das contas públicas e ajudar, inclusive, o governo federal a atingir o seu objetivo de equilibrar as contas em 2024. De outro lado, isso é recurso para o nosso setor. A gente deve brigar para que esses 11 bilhões de reais se tornem incentivos, investimentos públicos para ajudar o nosso setor a crescer ainda mais, para catalisar a energia solar, para que ela continue ajudando a gerar empregos e trazer investimentos para o país. Vejam que tudo que o governo incentivou para fontes renováveis em 2022, como o Ronaldo comentou, esses números são do INESC, estão sendo lançados hoje na imprensa, deram 15,5 bilhões, todas as renováveis.
Então, se o governo federal separar um volume, um bolo importante desses 11,7 bilhões que ele vai arrecadar do nosso setor, não é de óleo e gás, não é de carvão, não é de ninguém mais, é do setor solar, e reaplicar esse recurso para o nosso setor crescer, a gente consegue fazer muito mais. Então, esse é o tipo de conversa e de discussão que a gente vai levar adiante, junto ao Ministério da Economia, junto ao ministro Haddad, que já nos recebeu esse ano, para discutir oportunidades aí de alavancar o nosso setor. Mas não é só um benefício de um ano. É importante a gente olhar esse desenvolvimento e esse ganho que a energia solar traz para o Brasil na linha do tempo. Se a gente voltar lá para 2012, quando o mercado começou, e olharmos onde chegamos agora, com essa projeção até o final de 2024, olhando para o futuro, nós conseguiríamos trazer ao Brasil por volta de 214 bilhões de reais em investimentos. Novos investimentos para ajudar a acelerar a nossa economia. Veja, são números significativos. Estamos falando de volumes agora bastante representativos. Mais de 1,3 milhão de empregos que nós geramos nesse período. De novo, só nesse ano de 2024, com a possibilidade de gerar mais 280 mil novos empregos. Uma arrecadação acumulada, aí veja, agora dá vontade também de pedir para o governo usar mais esse dinheiro com o setor, acumulada de 61 bilhões de reais. A gente já trouxe para o governo federal em 10 anos. E ajudamos a evitar as emissões de gases de efeito estufa do nosso país, que é um dos 6 maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta, ajudamos a evitar 56 milhões de toneladas. A gente sabe que o que mais emite no Brasil não é energia, mas é desmatamento. Só que cada tonelada conta, porque o Brasil tem que reduzir para toda a sua economia essas emissões. Então, o nosso setor agrega nesse processo. Bom, pessoal, dentro do tempo, acho que eu nunca tinha fechado essa apresentação dentro do tempo, eu queria agradecer a todos os nossos associados e todos que estão aqui conosco. Fui bater palma antes, você viu? Estava feliz, Fernando. Desculpa. Eu queria aproveitar para também convidar aqueles que ainda não estão conosco, como associados, para estarem conosco na associação, fazerem parte da entidade, somar forças, porque em 2024 nós teremos muito trabalho a fazer para puxar esses números que nós apresentamos aqui para cima. Esse é o nosso objetivo. Aproveitar para fazer um agradecimento especial ao Florian Wessendorf, da Intersolar, que está conosco aqui. Eu não estou conseguindo enxergar ele, mas Florian, willkommen, seja muito bem-vindo. Welcome. Intersolar, que é uma parceira estratégica da Besolar e cada vez mais próxima para a gente construir eventos de qualidade para o mercado e para o setor. E, pessoal, com isso eu queria desejar a todos vocês um excelente evento. Eu espero que esses 2 dias sejam riquíssimos em conteúdo, em provocações construtivas, em oportunidades de reflexão, de networking, de conhecer novas tecnologias e soluções, e que a gente possa aproveitar 2 dias de muita interação. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, Rodrigo Sawaia. Eu vou, inclusive, puxar o gancho sobre ser associado da Besolar, que o Sawaia acaba de nos contar. Hoje, nós temos aqui um recado especial. Passando no lounge, para quem ainda não é associado, tem uma condição especial. A taxa de adesão obrigatória, hoje, ela está retirada, então é uma oportunidade para quem ainda não é associado. Meu nome é Júlio César, eu sou jornalista da Associação Brasileira de Imprensa, tá? E eu gostaria de saber sobre a questão do... O Brasil, em 2024, vai assumir a presidência do G20, né? Então, eu gostaria de saber como é que a sociedade civil pode pressionar para a questão da transição energética. Porque eu estou recebendo informações sobre essa reunião, que a primeira reunião vai ser lá em Recife, né? A primeira reunião da sociedade civil. Aí eu gostaria de saber
como é que o Brasil está tendo uma reunião teve uma reunião na Índia primeiro, agora vai ser no Brasil e depois vai ser na África do Sul. Aí eu gostaria de saber como é que a sociedade civil pode pressionar para a transição energética. Excelente. Obrigado pela pergunta. Eu vou rapidamente falar disso e já pegar um gancho aqui do cenário, da questão do cenário internacional. O ano que vem é um ano importante do ponto de vista de protagonismo do Brasil, porque o Brasil assume a presidência do G20, que reúne as 20 maiores economias do planeta, mais alguns convidados que participam do G20 também. E, nesse sentido, é importante dizer que, simultaneamente, quando o Brasil assume o G20, ele também fica responsável por alguns outros eventos estratégicos na área de energia, incluindo o Clean Energy Ministerial, que reúne os ministros na área de energia de todas as nações. O Brasil, esse ano, sediou o evento preparatório técnico. O evento oficial foi na Índia, como foi a reunião do G20 também na Índia, porque a Índia era presidente do G20 esse ano. Mas, no ano que vem, o evento oficial do Clean Energy Ministerial será no Brasil. O evento do G20 será no Brasil. E, além disso, o Brasil ele tem um papel protagonista do ponto de vista de Mercosul, que teve a adesão agora muito recente da Bolívia, finalmente aprovada aqui no Congresso Brasileiro a adesão da Bolívia ao Mercosul, só estava faltando o Brasil fazer essa aprovação. E, além disso, nós teremos em 2025, quer dizer, no ano seguinte ao ano que vem, o Brasil sediando a COP30. Então, eu diria que os holofotes da política internacional mundial estarão muito concentrados no Brasil nesses próximos 2 anos. E, nesse sentido, é fundamental que nós tenhamos uma estratégia, tanto a sociedade civil organizada, e aqui eu me refiro às entidades ambientalistas, às entidades da sociedade civil que representam os movimentos sociais, os movimentos dos trabalhadores, mas também os movimentos de igualdade de gênero, e também o setor privado organizado, no qual se encontra a AB Solar, federações, confederações de vários setores, agronegócio, indústria, comércio, serviços e por aí vai. A AB Solar, ela participa de uma série de fóruns internacionais e nacionais, portanto, nós temos uma rede de articulação e de diálogo e participaremos junto a essa rede para poder articular a visão da energia solar fotovoltaica como uma tecnologia que é parte da solução e que traz imensas oportunidades para o Brasil e para outros países, inclusive e em especial na região da América Latina, em relação à transição energética e à redução de emissões de gases de efeito estufa, mas também em relação ao desenvolvimento econômico, porque o G20 ele é um fórum com foco econômico muito forte. O governo federal ele definiu 3 prioridades para a sua atuação como presidência do G20. Uma dessas prioridades é uma reforma no arcabouço internacional, na forma de governança internacional. O Brasil identifica que esses fóruns internacionais estão desgastados e envelhecidos, e o Brasil batalha por uma reforma nesses ambientes de diálogo multilaterais. O segundo eixo é o eixo da sustentabilidade, no qual nós estamos integralmente inseridos. E o terceiro eixo é o eixo da redução da pobreza e redução das desigualdades sociais. Esses são os focos do governo brasileiro. A gente se encaixa, na realidade, em mais de um desses eixos, né? Mas a sustentabilidade é o maior deles. E a AB Solar, eu nem sei se eu posso anunciar, mas já vou falar, o nosso presidente do Conselho, Ronaldo, foi apontado titular para representar a AB Solar no Conselho Nacional dos ODS, que discute o tema da Agenda 2030, eu sou suplente dele. Haverá uma primeira reunião com o presidente da República nos dias 19 e 20 de dezembro, reunindo 37 ministérios, quer dizer, todos os ministérios, porque é um tema transversal, e mais dezenas de representantes da sociedade civil organizada. Então, a partir desses ambientes institucionais, ambientes multilaterais, parcerias com as organizações, a AB Solar vai fazer um trabalho
de bastidores e um trabalho aberto também junto à imprensa para poder promover as tecnologias sustentáveis e pressionar o governo brasileiro para que tenha uma postura mais favorável e de maior incentivo para essas tecnologias. Desculpem a resposta longa. Excelente, muito obrigada. Rodrigo Sawaia, mais alguma pergunta? Bom dia, tá? Bom dia a todos. Meu nome é Vicente. Eu sou sócio da Jurea Energy, é uma integradora ali da cidade de Peruíbe, tá? Eu teria diversas perguntas, mas eu acho que a que mais seria o maior gargalo que eu identifico, né, no meu negócio é a questão dos juros, Rodrigo. Tá? A tecnologia vai muito bem, né? A gente vê a evolução, a gente viu realmente uma redução no custo de equipamento, né? Só que a gente percebe o seguinte, a restrição para as pessoas, parece que cada vez é mais restritivo as pessoas terem crédito, né? São cada vez mais negados, né? Inclusive até aposentados, né? Que é o perfil mais sólido aí que a gente vê das pessoas. Não pode. Se a pessoa tiver uma conta de luz negativa, não pode. Essa pessoa não é um bom pagador, né? E a gente vê na média, tá, de custo, a gente falando de, acho que taxa de juros, ela tem que ser discutida de forma anual, não mensal. Se for ver uma taxa de juros aí rodando para a pessoa física, é na faixa de 40% ao ano, né? A gente tem a taxa básica aí que o Sardenberg falou bem, de 12%, agora 11,75% anual. Então, isso é uma trava, né? Quando você vai... Diversos clientes eu fui ver, na hora que você coloca lá o financiamento, mesmo o financiamento que a gente vê pouco sendo falado, que é o Desenvolve SP, tal, linhas de crédito muito restritiva. Entendida a pergunta. Aí eu queria ver assim, o que a AB Solar, né, a gente pode fazer para se mobilizar como entidade civil, a gente é do capital próprio, né, para a gente se organizar, porque assim é proibitiva essa taxa de juros que nós estamos praticando. Em qualquer país do mundo, isso estaria enquadrado no crime de usura, certo? Vamos então, responder. acho que a gente tem que começar a se organizar no que está mais prejudicando a todos aqui. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar passando a palavra para a Yasmin, que inclusive temos a oportunidade aqui de uma instituição financeira na mesa, né? Então acho que agrega demais a gente ouvir também das próprias instituições financeiras a perspectiva que nós temos aí para 2024. Perfeito. Bom, obrigada pela pergunta. Acho que é a maior dor, né? Não só das empresas, mas também para o consumidor final. A gente viu ao longo do ano tudo aumentando, né? Então, os juros realmente é uma dor. E também é uma dor para os bancos, né? Porque quando a gente tem alto índice de desemprego, consequentemente alta inadimplência, qual é a segurança que os bancos têm de emprestar esse dinheiro? E o dinheiro está caro também para o banco, né? Então, realmente é um desafio. No ponto de vista de crédito, quais são os fatores que a gente costuma observar muito, né? Tem algumas regiões do país que o próprio consumidor ele não tem o hábito de consumir o crédito na praça. Consequentemente, para o banco, eu não tenho visibilidade de consumo desse consumidor. Logo, eu não sei se ele é um bom ou um mau pagador, digamos assim. Então, isso é algo que interfere significativamente. Então, para o cliente final, o que a gente costuma muito trabalhar é tentar entender ali um quanto que ele tem essa rotatividade aí de consumo, né, de mercado, de consumir o crédito no mercado. Isso vai ajudar com que os bancos possam criar um histórico financeiro. Os bancos, dependendo do banco ali que você for trabalhar uma linha de financiamento, consegue ter um pouco mais de visibilidade até, né? Às vezes o cliente já tem conta de longa jornada, já adquiriu outros produtos, tudo isso vai trabalhando a linha de relacionamento do cliente com o mercado financeiro. O que a gente nota muito, às vezes a gente sente a dor ali de, poxa, eu sei, o cliente ele é um ótimo pagador, ele guarda dinheiro ali debaixo do colchão, ele tem muito dinheiro, mas o banco não tem essa visibilidade. Então, por isso que o consumo ali, tendo cartão, sendo um cliente fiel de qualquer banco, vai ajudar, consequentemente, o banco a tomar a decisão ali, ter melhores aprovações e até melhores taxas. Eu acho que o maior desafio aqui para os bancos, principalmente no setor,
trazer um pouco mais de maturidade para a gente olhar melhor esse cliente. Então, qual que é o desafio que a gente trabalhou ao longo de 2023? Poxa, para o melhor cliente, eu vou conceder melhor aprovação e melhor taxa. E aí, eu consigo dar uma equilibrada e, de repente, reduzir essas taxas tão abusivas, né? E por que são tão abusivas? Como eu disse, para o banco, o dinheiro também está caro. À medida que a gente tem redução de índice de desemprego, né? A gente tem uma melhora no índice de desemprego, a gente tem uma melhora no apetite de assumir as dívidas das famílias, né? As famílias estão se comprometendo mais a arcar com essas dívidas. Tudo isso vai contribuir para que a gente tenha taxas melhores e aprovações melhores. Uma dica que eu dou também, a gente fala muito no meu financiamento, orienta teu cliente, ou a gente como cliente, a aderir a um Open Finance, né? O Open Finance é a gente abrir com a instituição financeira um pouco do histórico financeiro de outro banco. Isso vai dar margem de segurança para que o banco tome, né, dá a decisão ali de emprestar ou não o dinheiro, tá? Foram os desafios grandes ao longo de 2023, fato, mas 2024 a gente tem projeções melhores do setor e do ponto de vista de crédito também. Então, acho que esses são os desafios mesmo. Concordo, também sou consumidora, né? A gente sofre com as taxas de juros, mas para o banco também é alto, né? E a gente sofreu o desafio de golpe, de inadimplência. Tudo isso faz com que o banco refine cada vez mais o olhar e o apetite de crédito. Perfeito? Excelente, Yasmin. Eu queria só complementar, porque na ponta do cliente, naturalmente, essa resposta foi bastante ampla, só que eu tive o prazer de representar a BSolar há 3, 4 semanas atrás no Brasil Investment Forum, onde estava o presidente Lula, estava o Haddad e um séquito de ministros dele, e foi dito com todas as letras que o BNDES voltará a ser um banco de fomento. Quando um banco de fomento com taxas atrativas, né? O Lula quer definitivamente botar de novo o BNDES no jogo, que saiu um pouco do jogo há algum tempo atrás, especialmente nos financiamentos de projetos solares. Então, quanto mais barato o financiamento para a construção dos projetos, mais barato a cadeia vai ficando. Então, isso vai ter um reflexo natural também de 2024 em diante, essa notícia de que o BNDES volta a ser mais competitivo também com taxas de juros. Se eu puder também só dar um pitaco, certamente o BNDES ele pode financiar as grandes usinas, e não há dúvida que isso colabora para um pedaço importante, mas um pedaço do setor solar. Mas o que a gente precisa mesmo para a microgeração, para a mini geração, é reduzir a taxa básica de juros, né? E para isso não tem segredo, né? A gente tem um Banco Central independente, ele só vai abaixar essa taxa básica numa velocidade maior. Então há uma perspectiva de baixa, né? Então ano que vem vai ser melhor que esse ano, sem sombra de dúvida, mas está longe daqueles patamares que vivemos lá em 2020, 2021. Para isso acontecer, o governo tem que gastar menos. Quando o governo gasta mais, e aí entra aqui na palestra do Sardenberg, ele está jogando mais dinheiro na economia. Isso traz, evidentemente, por um lado, pode trazer um aquecimento e tudo mais, mas ele aumenta a questão da inflação, e aí o Banco Central demora mais para baixar a taxa básica de juros, que interfere demais, né, no nosso setor. E não só isso, né? Se você tem ali um equilíbrio das contas do governo, você também começa a ter uma apreciação da nossa moeda. Isso também contribui para a gente ter aqui uma maior competitividade da fonte solar com relação às importações, que a gente importa em dólar. Então, não há, respondendo a tua pergunta aqui, não é, essa é uma briga do setor produtivo inteiro. Eu vejo isso na Fiesp, e ninguém é a favor de taxa básica de juros altos, ninguém. Mas assim, não há o que fazer. O governo, quem tem a caneta na mão é que pode fazer alguma coisa nesse caso, né? Então o governo precisa controlar melhor as suas contas. Eu só vou complementar dizendo que na BSolar nós temos um grupo de trabalho permanente que olha para o tema de financiamento desde a nossa fundação. Então, há 10 anos, a gente reconhece que financiamento é imprescindível, é o catalisador para os negócios do setor. E quando a gente começou o nosso trabalho, lá em 2013,
a gente contava em uma mão as linhas de financiamento disponíveis para energia solar para os consumidores. Uma mão. Não tinha mais do que aquilo disponível no mercado. Hoje, a AB Solar mantém um mapeamento de todas as linhas disponíveis do setor e são mais de 100. E a gente ajudou a abrir essas linhas. Hoje, na AB Solar, nesse grupo de trabalho, participa um ecossistema de 8 agentes financeiros associados à AB Solar, que se reúnem para discutir os seus desafios, as oportunidades e ajudar, junto com o setor, a construir soluções. Então, eu queria convidá-los para estarem conosco no grupo de trabalho de financiamento, para interagir diretamente com essas instituições financeiras que são parceiras do setor e fazem o mercado, em grande medida, acontecer no dia a dia, né? E mais do que isso, para mostrar para vocês que, de fato, esse ano talvez tenha sido mais desafiador nesse sentido, porque combinou todos os fatores que foram citados aqui, e eu destaco as últimas palavras que a Yasmin falou. O setor financeiro, os bancos, sentiram fraudes e sentiram problemas de inadimplência de forma muito mais pesada. E aí eles fecharam a torneira. Opa, espera aí que alguma coisa está desordenada aqui. E agora eles reordenaram a casa para poder, em 2024, aumentar o crédito disponível, filtrando o bom do mal pagador de forma mais assertiva. Então, isso para nós vai ser muito bom, porque vai abrir espaço para que esse crédito chegue ainda a taxas de mercado, porque para reduzir essas taxas, como o Ronaldo falou, a gente precisa de mudanças macroeconômicas. E aí a gente volta na importância, conforme o nosso setor cresce, da gente estar ligado na macroeconomia, né? Da gente pressionar para que essas condições possam melhorar, porque elas vão cada vez mais influenciar o crescimento do nosso mercado também. Vou até complementar rapidamente um ponto. Acho que um desafio, por exemplo, lá, principalmente o BV está olhando um pouco para isso, é as oportunidades de novos produtos, né? Novos produtos que permitam com que a gente tenha redução de taxas, que permitam com que a gente tenha menos custo, para que a gente possa oferecer uma linha de financiamento com taxas mais competitivas para o cliente final. Exemplo, a cessão de crédito, que é um produto que já está falando, o mercado já está olhando para isso, não tem o custo de aquisição do contrato inicialmente, isso pode contribuir em baixas taxas também. Excelente. Eu recebi uma pergunta via QR Code para todos vocês, vamos ver quem responde. As energias renováveis conseguirão vencer os lobbies e despontar na economia? Energia renovável é tsunami. Você não tem dique que possa segurar. Não é aquilo que o Sardenberg falou, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Então, só que eles vão tentar retardar o máximo possível. Né? O Brasil, o Lula assinou agora, sábado, na COP28, o compromisso de triplicar, né, junto com 116 países, o compromisso de triplicar a energia renovável no mundo até 2030. Claro que vamos esquecer isso, porque o que se assina muitas vezes não se cumpre. Existe uma demanda crescente por energia barata. Tá? A gente sabe que o Brasil ele vem de anos de recessão, a gente passou por pandemia, pré-pandemia a gente estava num período recessivo. O Sardenberg mostrou hoje aqui crescimento do PIB. Esse crescimento do PIB, na elasticidade PIB-demanda, é pelo menos 1,5%. Então, para cada 1% de PIB, cresce 1,5% pelo menos de demanda. O Brasil tem um consumo per capita inferior a muitos vizinhos que nós temos aqui. Se não me engano, a Argentina e Chile, por exemplo, tem consumo per capita de energia maior que o Brasil, Chile, com certeza. A gente tem uma liberalização de mercado que a gente está batalhando, ou seja, que vai trazer essa demanda que paga caro para esse mercado, talvez de forma mais aberta, isso é importante. A gente tem uma demanda extra por hidrogênio verde, que o Brasil já está se transformando em hub de hidrogênio verde para o mundo todo. A AB Solar também tem um trabalho, até o Ronaldo, muito com a Camila, trabalha muito fortemente nisso, hidrogênio verde. Temos eletrificação através de bateria, ou seja, tudo depende de nova energia. O mundo caminha para isso. E não há como você evitar que a expansão se dê via renováveis, porque é a fonte mais barata, é a fonte mais competitiva. Pode criar subsídio para carvão, mas o carvão vai pegar talvez um naco ali, o gás talvez pegue outro pedaço, mas assim, quem vai ser protagonista na expansão da matriz energética brasileira é as fontes renováveis, a solar em específico, por ser mais democrática, mais rápida de implementação que a eólica.
Mas, assim, não há como evitar isso, na minha opinião. Perfeito. A gente vai fechar agora, mas se alguém ainda tiver uma pergunta, esse é o momento. Não? Tá bom, então vamos agradecer a essa mesa tão didática que nós acabamos de ter, por favor.